Quando Ana Castela e Zé Felipe anunciaram o fim do relacionamento, muita gente ficou surpresa. De fora, parecia funcionar. Tinham química, projetos em comum, declarações públicas, mas terminou. E não porque algo explodiu de forma dramática. Terminou porque, às vezes, até o que parece dar certo não é suficiente. E esse tipo de término é o mais difícil de processar. Porque quando não há culpados óbvios, quando não há traição ou briga monumental, fica a pergunta: então por que acabou? A verdade é que a maioria dos relacionamentos que termina sem motivo aparente não termina por falta de amor, termina por falta de clareza. As pessoas entram em uma relação esperando que o outro preencha algo que nem elas mesmas sabem o que é. Esperam que a presença do outro resolva uma inquietação interna que nunca foi nomeada. E enquanto a novidade dura, enquanto a dopamina está alta, tudo parece perfeito. Mas quando a rotina chega, quando o encantamento inicial passa, o que sobra é a verdade nua. Duas pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo juntas. Isso não é cinismo, é observação. Porque tem diferença entre estar com alguém e construir algo com alguém. Estar junto é fácil, é confortável, é ter companhia, evitar a solidão, ter alguém para mandar mensagem de boa noite. Mas construir algo junto exige clareza de propósito, exige saber para onde você está indo e se a outra pessoa está indo na mesma direção. E a maioria das pessoas não faz essa pergunta, porque tem medo da resposta. O estoicismo sempre falou sobre viver de acordo com a natureza das coisas, aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. E isso se aplica completamente aos relacionamentos. Você pode querer muito que algo funcione, pode investir energia, tempo, emoção, mas se a base não está alinhada, se os valores não conversam, se as visões de futuro não se encontram, não importa o quanto você se esforce, vai chegar o momento em que a estrutura vai rachar. E quando racha, ninguém entende por quê. Porque de fora parecia sólido. Mas aqui está o ponto que poucos param para encarar. Muitos relacionamentos sobrevivem não porque são bons, mas porque nenhum dos dois tem coragem de admitir que não são. Sobrevivem por inércia, por medo de recomeçar, por medo de decepcionar expectativas alheias, por medo de encarar a solidão que sempre esteve lá, mas que a relação disfarçava. E aí o que era para ser uma escolha vira uma prisão confortável. Você não está feliz, mas também não está sofrendo o suficiente para sair. Então fica. E chama isso de compromisso. Compromisso real não é aguentar, é escolher. E escolha exige consciência. Exige olhar para a relação e perguntar: isso me faz crescer ou me faz acomodar? Isso me desafia ou me anestesia? Eu estou aqui porque quero ou porque tenho medo de sair? E essas perguntas assustam, porque as respostas podem revelar que você está em um lugar que nunca deveria ter ficado tanto tempo. Tem um fenômeno psicológico chamado custo afundado. É quando você continua investindo em algo que não está dando certo só porque já investiu muito. Já deu tanto tempo, tanta energia, tanto de si, que desistir agora parece desperdício. Então você continua, não porque acredita que vai melhorar, mas porque não consegue aceitar que o que já foi dado não volta. E aí você troca anos de vida por uma lógica falha. Porque tempo investido não justifica tempo desperdiçado. Quando um relacionamento termina mesmo parecendo dar certo, muitas vezes é porque alguém teve a coragem de encarar essa lógica falha. De admitir que o que parece bom de fora não é bom por dentro. Que a imagem que vocês vendem para o mundo não corresponde ao que vocês vivem a sós. Que a felicidade que todo mundo enxerga é uma versão editada de uma realidade muito mais complicada. E essa admissão não é fraqueza, é lucidez. Mas as pessoas julgam, porque quando um relacionamento termina sem escândalo, sem traição, sem briga pública, todo mundo acha que tem direito de opinar. Dizem que foi besteira, que era só uma fase, que dava para resolver. E quem terminou fica com a sensação de que errou, de que foi fraco, de que desistiu cedo demais. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Às vezes, terminar é a decisão mais corajosa que você pode tomar, porque continuar é fácil. Sair é que dói. E dói não porque você está perdendo algo incrível. Dói porque você está perdendo a ilusão de que aquilo era incrível. Porque enquanto você está dentro, você consegue sustentar a narrativa. Consegue se convencer de que está tudo bem, de que é só ajustar aqui e ali, de que todo relacionamento tem problemas. E tem, mas tem diferença entre problemas que vocês resolvem juntos e problemas que vocês carregam sozinhos dentro da mesma casa. O estoicismo ensina que você não controla os outros, só controla a si mesmo. E isso vale para relacionamentos também.
Você não consegue fazer a outra pessoa te entender. Não consegue fazer ela mudar. Não consegue fazer ela querer o que você quer. Você só consegue decidir se está disposto a aceitar quem ela é de verdade ou se está tentando transformar ela em quem você gostaria que ela fosse. E a maioria das frustrações em relacionamentos vem dessa tentativa impossível de moldar o outro à sua imagem. Você entra em uma relação com uma versão idealizada da pessoa. Vê potencial, vê o que ela poderia ser se fizesse isso ou aquilo e passa meses, às vezes anos, tentando revelar esse potencial. Mas potencial não é realidade. E enquanto você espera pela versão melhorada, a versão real está ali, te mostrando exatamente quem é, e você ignora. Porque aceitar quem a pessoa realmente é significa aceitar que talvez ela não seja o que você precisa. Tem relacionamentos que terminam porque um dos dois acordou, não de forma dramática, mas de forma silenciosa. Acordou para o fato de que está fingindo que está tudo bem, fingindo que não se incomoda com coisas que sempre incomodaram, fingindo que aquela vida é a que quer viver e quando você acorda não tem volta. Você pode até tentar voltar a dormir, pode tentar ignorar o que viu, mas a consciência não desaparece. Ela fica ali, incomodando, até que você faça algo a respeito. E fazer algo a respeito, na maioria das vezes, significa terminar. Não porque o outro é ruim, mas porque vocês não fazem sentido juntos. E isso não precisa ser culpa de ninguém. Não precisa ser erro de ninguém. Às vezes é só incompatibilidade. Duas pessoas boas que juntas não criam nada além de frustração mútua. E insistir nisso não é amor, é teimosia. O medo de terminar vem de vários lugares. Medo da solidão, medo de não encontrar ninguém melhor, medo do julgamento, medo de ter que recomeçar do zero, medo de admitir que errou. E todos esses medos são válidos, mas eles não são razões para ficar, porque ficar por medo não é escolha, é paralisia. E relacionamento baseado em paralisia não é relacionamento, é prisão voluntária. Marco Aurélio escreveu que tudo o que não está alinhado com sua natureza essencial deve ser descartado, que você não deve carregar o que não te pertence. E tem muita gente carregando relacionamentos que não pertencem mais à vida que quer viver. Carregando por obrigação, por hábito, por medo de magoar, por medo de ser julgado. Mas o peso desse carregar vai minando, vai tirando energia, vai tirando clareza, vai tirando a capacidade de estar inteiro em qualquer coisa que você faça. Quando um relacionamento termina e todo mundo fica confuso porque parecia funcionar, o que aconteceu na maioria das vezes é simples. Alguém parou de fingir, parou de sustentar a imagem, parou de fazer força para manter algo que não fluía mais e teve coragem de dizer: isso não é mais para mim. E isso assusta, porque se pode acontecer com eles, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com você. Então as pessoas preferem acreditar que foi precipitado, que foi bobagem, que era só conversar mais, porque aceitar que às vezes não tem o que conversar, que às vezes o problema não é falta de comunicação, mas falta de compatibilidade real, isso obriga cada um a olhar para a própria relação e perguntar: será que eu também estou fingindo? E essa é a pergunta que a maioria não quer fazer, porque a resposta pode exigir mudança, pode exigir coragem. Pode exigir sair da zona de conforto que você construiu ao longo de anos, e é mais fácil julgar quem teve coragem de sair do que admitir que você está ficando por medo. Relacionamentos que terminam sem motivo aparente geralmente têm um motivo muito claro, só que esse motivo não é espetacular, não é traição, não é mentira, não é briga. É algo muito mais sutil e por isso muito mais real. A percepção de que vocês estão juntos, mas não estão indo para lugar nenhum, de que a relação parou de crescer há tempo, mas ninguém admitiu, de que o amor ainda existe, mas não é suficiente para sustentar uma vida inteira, porque amor sem direção vira apenas companhia, e companhia sem propósito vira apenas rotina, e rotina não é ruim. Rotina é necessária, mas rotina sem sentido é morte lenta. É acordar todo dia, ao lado de alguém e sentir que algo essencial está faltando, mas não saber nomear o quê. É fazer tudo certo e ainda assim sentir que algo está errado. E quando você sente isso por tempo suficiente, uma hora você precisa tomar uma decisão: continuar fingindo que está tudo bem ou ter a coragem de admitir que não está. Terminar não é falhar. Terminar é reconhecer que aquilo não era o que vocês precisavam. E reconhecer isso no meio do caminho, antes que vire ressentimento, antes que vire mágoa, antes que vire ódio, isso é maturidade.
porque tem gente que fica até o relacionamento virar guerra, até transformar amor em desprezo. E aí termina com trauma, com raiva, com cicatrizes que demoram anos para sarar. Mas tem quem termina antes disso. Termina ainda com afeto, ainda com respeito, ainda com gratidão pelo que foi. E esse tipo de término, apesar de doloroso, é honesto. O estoicismo nunca prometeu que você não ia sofrer. Prometeu que você poderia atravessar o sofrimento sem ser destruído por ele. E terminar um relacionamento que parecia dar certo dói. Dói porque você perde a ilusão, perde a companhia, perde a rotina confortável. Mas dói mais continuar em algo que não te preenche só porque você tem medo de encarar o vazio. Porque o vazio não é o fim. O vazio é espaço. E espaço é onde coisas novas podem crescer. Então, quando você vê um relacionamento terminando sem motivo óbvio, talvez o motivo seja o mais óbvio de todos. Alguém decidiu que merecia mais do que apenas parecer feliz. Decidiu que queria realmente ser. E isso, independente do que os outros pensem, é coragem, porque fingir é fácil. Viver de verdade é que exige força. Você está ficando porque quer ou porque tem medo de sair?